Atualizações importantes, informações confiáveis e tudo o que você precisa saber sobre o fim da alíquota de 25% para aposentados no exterior, você vai encontrar nesse vídeo. Prometo. Eu sou o Denis, advogado, especialista nesse tipo de demanda, venho ajudando centenas de brasileiros ao redor do mundo a ajustarem o valor da tributação e a recuperar os últimos 5 anos. Direto para o vídeo, sem enrolação. Bom, primeiro, respostas às principais dúvidas. Para quem se aplica a decisão do tema 1174 do STF? Outro tema na cabeça. Beneficia aposentados e pensionistas brasileiros ou estrangeiros, inclusive a gente tem caso aqui no escritório, clientes portugueses, argentinos, mas que recebem aqui do INSS, então, independentemente da sua nacionalidade, desde que você receba de fonte brasileira, tenha natureza previdenciária, então é do INSS, regime próprio, previdência complementar, está no exterior, está sofrendo a alíquota de 25%, se aplica no seu caso. Tá? Então, aposentados e pensionistas, herdeiros de pessoas falecidas também. Tá? Então, se sua mãe, sua avó sofreu essa tributação e foi nos últimos 5 anos, também é possível entrar com processo para pedir a restituição, segundo o precedente do STJ. Denis, por qual motivo o STF declarou essa cobrança inconstitucional? A gente tem diversos vídeos aqui no canal tratando de maneira mais aprofundada sobre esse assunto. Era um absurdo, isso era evidente, porque o governo ficar com 1/4 do valor do benefício da pessoa, porque 25% era um confisco, um verdadeiro confisco, e isso o Supremo, graças a Deus, se atentou a isso, né? Pelo menos deu uma dentro o Supremo Tribunal Federal. Então, o que o Supremo disse? Fere o princípio da progressividade, porque todo mundo pagava uma alíquota fixa de 25%, quem ganhava um salário mínimo, 25%, quem ganhava o teto do INSS, 25%. Então não tinha uma progressividade a depender das faixas de renda ali conforme a tabela progressiva. Isso fere, então, o princípio da progressividade. Capacidade contributiva, mesmo raciocínio, quem pagava um salário mínimo, enfim, não tinha então essa questão da capacidade contributiva. Isonomia, que criava um tratamento diferenciado, desigual para quem reside no Brasil, tá? De maneira totalmente injustificável. E também o princípio da vedação ao confisco, que eu já mencionei, 25%, 1/4 do valor do benefício só porque a pessoa mora no exterior, era um verdadeiro absurdo. Então, por esses motivos, o Supremo reconheceu que essa alíquota era inconstitucional. Denis, o processo já transitou em julgado ou ainda cabe algum tipo de recurso? Essa é uma dúvida muito comum que a gente recebe aqui no escritório. Eu vou colocar o andamento do processo do STF. Tá vendo? Para você entender aqui o que aconteceu. O acórdão foi publicado no mês 10 de 2024, então você consegue ver aqui na tela, tá vendo? O acórdão, 30/10/2024 houve a publicação, foi intimada a Fazenda, transitou em julgado em 28/11/2024. Significa que não cabe mais nenhum tipo de recurso, tá? Deixa eu colocar uma outra caneta aqui vermelha. Então, mas tem chance da União ainda reverter esse julgamento? Não. Declarado inconstitucional com trânsito em julgado em 28/11/2024. Tá, mas se transitou em julgado, por que a Receita Federal ainda continua cobrando? Gente, evidente, eu vou até para a parte aqui. A Receita Federal tem interesse arrecadatório, tá? Então, enfim, as contas públicas aqui no Brasil vão de mal a pior. O governo não sabe de onde que ele faz para tirar mais, cobrar mais impostos, né? Então, se ele perdeu essa demanda, ele vai ficar bem quietinho, que é o que ele está fazendo. E aquelas pessoas que entrarem com o processo, aquela famosa frase, né? O direito não socorre aos que dormem, felizmente. Então, isso não vai ser regulamentado de forma administrativa, tá? Até porque tem questões técnicas operacionais também que dificultam essa regulamentação, mas somente na via judicial. Para você entender, tem a questão da prescrição quinquenal. Então, se eu entro com o seu processo, agosto, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, agosto de 2025, só consegue reclamar os últimos 5 anos, porque tem a prescrição quinquenal, prescrição legal, né, que diz que você pode reclamar somente os últimos 5 anos. Então, eu consigo reclamar de agosto de 2020 até agosto de 2025.
que passou de agosto de 2020 está prescrito. Então, mês a mês. Se você entrar com o processo no mês 9, você perdeu o mês 8. Se você entrar em 2026, vai ser só a partir de 2021, os últimos 5 anos. Então, cada mês que vai passando, vai prescrevendo parcelas. Você acha mesmo que a Receita Federal vai querer regulamentar isso de maneira rápida? Essa sanha arrecadatória com essa crise fiscal aqui no país? Não. Até porque existem mais de 27 mil brasileiros, segundo dados do próprio INSS, que ainda sofre essa alíquota de 25%. E a gente vem orientando, fazendo vídeo, fazendo live, enfim, para orientar os brasileiros, porque não tem muita informação, a gente sabe disso, pedindo para compartilhar nos grupos do WhatsApp essas informações, tá? São informações confiáveis, você pode entrar no site do STF. Denis, eu quero pesquisar mais sobre o assunto. Digita no Google tema 1174 do STF, quer pesquisar sobre o nosso escritório também, você vai encontrar muito material sobre o assunto, tá? O que acontece se eu não entrar com o processo? Vai seguir cobrando a alíquota de 25%. Tá, sendo afastada a alíquota de 25%, o que vai ser aplicado no lugar da alíquota de 25%? Vai ser aplicada a tabela progressiva, tá? Que você pode ter a dedução por idade, dedução por dependente. Quando é servidor público, tem a dedução da contribuição previdenciária, porque abate ali da base de cálculo, bem? Então, a tabela progressiva, em todos os casos que a gente vem observando, é muito mais vantajosa do que a alíquota fixa de 25%, que não permite nenhum tipo de dedução. Então, se a pessoa tinha mais de 65 anos, não tinha aquela dedução daquele valor de R$ 1.903,98, a pessoa faz 65 anos, ela tem essa parcela dedutível. Então, pega o seu valor bruto, deduz essa parcela de R$ 1.903,98, e aí vai encontrar a sua base de cálculo, né? Se tiver outras deduções, vai deduzindo também, tá? Então ela é muito mais vantajosa. Como que funciona o processo? Denis, deixa eu colocar aqui porque a gente tem preparado aqui um material. Uma outra informação importante em relação ao andamento do processo. Trânsito a julgado, inclusive a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, através do parecer 453 de 2025, incluiu tal processo na lista de processos que dispensa a contestação e a apresentação de recurso. Então, quando ela perde um processo, que ela sabe que não adianta ficar recorrendo, contestando, ela inclui determinados processos numa lista interna para que os próprios procuradores ali deixem de apresentar contestação. Deixe não, apresente contestação concordando com o pedido do autor, que é o que vem acontecendo nesse tipo de demanda. Eles não vêm entrando com recurso, então os processos estão correndo com maior celeridade. Claro que depende muito de cada vara. Quando eu falo celeridade, não é comparado ao que é outras matérias, né? Não significa que é extremamente rápido, até porque a justiça brasileira ela não é tão rápida, tá? Mas vamos para as fases do processo. Deixa eu ver se está aqui. Acho que fechei, mas eu vou abrir de novo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Achei aqui. Para você ter uma noção de tempo de como que funciona o processo. Entrando em contato conosco, a gente faz uma chamada de vídeo, te explico passo a passo como que funciona o processo, quais são os custos envolvidos no processo, tanto de parte de honorários quanto de eventualmente custas processuais. Tem gente que deixa nos comentários, você não falou do valor, a gente não pode falar de honorários aqui nesse ambiente, a gente tem que falar de uma maneira privada, então marca uma chamada de vídeo conosco, e a gente vai te explicar isso de maneira detalhada, bem? Passo a passo, a gente fez a reunião, você enviou toda a documentação, te dá o prazo de 10, 15 dias úteis para fazer toda a parte de cálculo e montar o seu processo. O juiz vai então analisar o pedido liminar, na média de 15, 30 dias, no máximo 45 dias úteis, o juiz aprecia o pedido liminar. A grande maioria das varas estão concedendo a liminar para já ajustar o valor da tributação, então afasta a alíquota de 25% e aplica a tabela progressiva. Tem algumas varas que não concedem a liminar, prazo para cumprimento da liminar, então para efetivamente afastar a alíquota de 25%, passar a aplicar a tabela progressiva. Em média, 2 a 3 meses. Pode ser mais? Pode. Tem varas que a gente vem tendo problemas porque está bem lento, caso de clientes aqui que demoram um pouco mais, mas tem varas que é extremamente rápida e às vezes até antes desse prazo já tem cumprimento e afasta a alíquota de 25%. Denis, vocês têm condições de escolher a vara do processo? Não, o processo é por distribuição, então depende de qual vara vai cair o seu processo. Tem vara aqui mais célere, tem vara que é um pouco mais demorada, tá?
Após isso, cita a União contesta, mas reconhece o pedido. Vai para a segunda etapa, que é a parte de sentença. O juiz profere uma sentença definitiva, confirmando, via de regra, a tutela deferida. Ou se não teve tutela, confirmando então o direito a afastar a alíquota de 25%. Prazo para a sentença de 6 a 8 meses, na média, pela nossa experiência nesse ano. Para efetivamente receber, colocar dinheiro no bolso, aquela questão da restituição, está observando que é em média um ano para você receber. Tá? Tudo aqui são prazos médios com base em processo que a gente já tem em andamento, processo que tem concluído também. Tá? Pode ser mais, mas pode ser menos. Tá? Então você já teve um pouquinho de contexto aí de como que funciona o processo, em termos de prazo. O que mais? Falei que seria completo, tudo que você precisa saber. Falando sobre o andamento do processo, o que vai ser afastado, como que funciona, qual alíquota que vai ser aplicada agora. Ah, tem gente que pergunta o seguinte: ainda vou me mudar do Brasil, não vai ser cobrado os 25%? A gente não consegue responder porque eu não sei quando que você vai mudar. Se você mudar ainda esse ano, provavelmente, se você comunicar a fonte pagadora ou ano que vem, ainda vai estar cobrando, conhecendo a Receita Federal. Agora, eu não sei quando que você vai mudar. De qualquer forma, se passar a aplicar a alíquota de 25%, você pode, então, entrar com um processo judicial e discutir com base no tema 1174 do STF. Bom, eu acho que são essas as principais dúvidas, principais informações que você precisa saber para esse tipo de demanda. Tá? Para quem se aplica, a gente já trouxe aqui também. Já falei do andamento do processo, já falei que tem parecer da Procuradoria que não vem sequer contestando nem entrando com recurso, que acaba agilizando o processo. Denis, onde que vocês têm clientes? A gente tem clientes ao redor do mundo, bastante clientes dos Estados Unidos, de Portugal, tem da Argentina, do Chile, da Espanha, da Alemanha, de Honduras, Santa Lúcia, enfim, tem gente ao redor do mundo, porque tem brasileiro todo canto, enfim, com diversas histórias que a gente vem conhecendo aqui, né, nesse tipo de demanda. Denis, quero mais informações, é só entrar em contato pelo WhatsApp do nosso escritório, está sempre na descrição também. Te deixo o e-mail do escritório, se você quiser mandar um e-mail, a gente responde também, trata tudo por e-mail, se for do seu interesse, se você preferir. Bom, gente, é isso. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, compartilha no grupo de brasileiros no exterior, porque tem muita gente pagando esse tributo de forma indevida. Já foi declarado inconstitucional, vocês viram aqui, transitou em julgado, mas o governo segue cobrando de forma indevida. Tá? E nosso papel enquanto advogado, né, meu papel enquanto advogado, informar a sociedade sobre os seus direitos. Claro que se você quiser também procurar um advogado, um outro escritório, enfim, fique à vontade. A gente só recomenda que seja um especialista na área, porque tem toda a parte de cálculo, enfim, para você acabar não tendo prejuízo também ali de prazo, enfim. Bom, então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma outra dúvida que eu não mencionei aqui, deixa nos comentários, que dentro do possível a gente vai responder. Se você não é inscrito ou inscrita aqui no nosso canal, considere se inscrever. A gente traz sempre dicas super importantes aí sobre principais julgados envolvendo direito tributário, previdenciário, de interesse principalmente de pessoa física. Tá? Então, para você, acordo de não bitributação, enfim, a gente tem bastante coisa aqui no nosso canal. Depois dá uma olhada aí, previdência também. Se inscreve no nosso canal para ficar sempre por dentro. Bom, fortíssimo abraço, saúde e paz para você e sua família. Até o próximo vídeo ou até a próxima live.